Estar sozinho costuma ser associado à ideia de quietude. Um quarto fechado, poucos estímulos, o mundo aparentemente desacelerado. Ainda assim, para muitas pessoas, é exatamente nesse cenário que a mente se torna mais barulhenta. Pensamentos surgem sem convite, lembranças antigas reaparecem com detalhes inesperados, diálogos imaginários se desenrolam como se fossem reais, e perguntas sem resposta ocupam um espaço que parece impossível de silenciar. Pensar demais quando se está sozinho não é um sinal de fraqueza, nem necessariamente um problema em si. É, antes de tudo, uma resposta humana a um ambiente onde o foco deixa de estar fora e passa a se voltar quase integralmente para dentro. Pensar é uma função natural do cérebro, mas pensar demais carrega uma sensação diferente. Não se trata apenas de refletir sobre o dia ou planejar o amanhã, e sim de entrar em ciclos mentais que parecem não ter fim. A mente revisita situações passadas, analisa cada palavra dita, cada gesto percebido, e tenta antecipar futuros possíveis, muitas vezes carregados de preocupação. Quando não há distrações externas suficientes, esse movimento interno ganha força. O silêncio ao redor não acalma, ele amplia. É como se a ausência de ruído externo abrisse espaço para tudo aquilo que vinha sendo adiado, ignorado ou abafado pela rotina. Do ponto de vista psicológico, isso acontece porque o cérebro não foi feito para ficar desligado. Quando não está concentrado em uma tarefa específica, ele entra em um estado conhecido por favorecer pensamentos autorreferenciais. Nesse estado, a mente vagueia, conecta memórias, cria narrativas e tenta dar sentido às experiências vividas. Esse processo é fundamental para o autoconhecimento e para a construção da identidade, mas pode se tornar desgastante quando ocorre de forma intensa e repetitiva. Estar sozinho funciona, então, como um gatilho para esse modo de funcionamento, especialmente em pessoas mais introspectivas ou sensíveis às próprias emoções. É importante distinguir estar sozinho de sentir-se só. A solidão física é simplesmente a ausência de companhia, já a solidão emocional envolve uma sensação de desconexão, mesmo quando outras pessoas estão por perto. Muitas pessoas que pensam demais quando estão sozinhas não evitam um contato social, nem vivem isoladas. Elas podem ter uma vida social ativa e, ainda assim, experimentar um turbilhão mental sempre que se encontram a sós. Isso acontece porque o pensamento excessivo não está necessariamente ligado à falta de pessoas, mas à presença de conteúdos internos que não encontram espaço para serem processados no ritmo acelerado do cotidiano. Certos traços de personalidade também contribuem para essa experiência. Pessoas mais introspectivas tendem a ter um mundo interno rico e ativo. Indivíduos altamente sensíveis percebem nuances emocionais com mais intensidade, tanto nos outros quanto em si mesmos. Pessoas criativas, curiosas ou com facilidade para abstração costumam fazer conexões profundas entre ideias, memórias e sentimentos. Tudo isso são características valiosas, mas que, na solidão, podem se transformar em um fluxo contínuo de pensamentos difíceis de interromper. A mente observa, analisa e questiona, mesmo quando o corpo pede descanso. Há ainda o papel da empatia e da consciência emocional. Quem sente profundamente costuma refletir muito sobre o impacto de suas ações, sobre como foi percebido, sobre o que poderia ter feito de forma diferente. Esses pensamentos, quando surgem em momentos de silêncio, podem assumir um tom crítico ou ansioso. A pessoa não está apenas lembrando, está avaliando, julgando e, muitas vezes, se cobrando. Assim, o tempo sozinho vira um espaço onde emoções não resolvidas ganham voz, e questões antigas pedem atenção. As primeiras consequências desse funcionamento mental costumam ser sutis. Um cansaço que não parece físico, uma dificuldade de relaxar mesmo em ambientes seguros, a sensação de que a mente nunca desacelera por completo. O corpo pode estar parado, mas por dentro tudo continua em movimento. Com o tempo, isso pode gerar ansiedade antecipatória, aquela sensação constante de que algo precisa ser resolvido, mesmo quando não há um problema concreto no momento presente. Dormir se torna mais difícil, porque o silêncio da noite amplia ainda mais o diálogo interno. Ainda assim, é fundamental compreender que pensar demais quando se está sozinho não é, por si só, um defeito. É um sinal de uma mente ativa, atenta e profundamente envolvida com a própria experiência. O problema não está no ato de pensar, mas na relação que se estabelece com esses pensamentos. Quando a mente assume o controle absoluto do espaço interno, sem pausas ou contrapontos, o que poderia ser reflexão se transforma em desgaste. E é a partir dessa compreensão que se torna possível avançar para uma pergunta inevitável:
Por que a mente cria tantos cenários, diálogos e problemas justamente quando ninguém mais está ali para ouvir? Quando a mente começa a se aquietar do ponto de vista externo, ela raramente permanece vazia. Ao contrário, passa a funcionar como uma espécie de palco interno onde cenas são montadas, falas são ensaiadas e situações hipotéticas ganham vida própria. Esse movimento não é aleatório. O cérebro humano é, acima de tudo, uma máquina de simulação. Ele antecipa, revisa e recria experiências como uma forma de tentar proteger o indivíduo, preparar respostas e reduzir incertezas. Pensar demais, nesse sentido, surge como uma tentativa de controle diante de um mundo imprevisível. Ao criar diálogos imaginários, a mente ensaia conversas que não aconteceram ou que talvez nunca aconteçam. Ela repete discussões passadas, modifica finais, acrescenta respostas mais inteligentes, mais firmes ou mais defensivas. Esse ensaio mental oferece uma sensação momentânea de segurança, como se, ao pensar o suficiente, fosse possível evitar erros futuros ou dores semelhantes. No entanto, o que começa como preparação facilmente se transforma em repetição. A conversa não avança, ela gira em torno do mesmo ponto, alimentando emoções já conhecidas. Esse processo se intensifica quando há medo envolvido. O cérebro é particularmente sensível a ameaças, reais ou imaginadas. Quando uma situação foi vivida como desconfortável, constrangedora ou dolorosa, a mente tende a revisitá-la inúmeras vezes, na tentativa de extrair algum aprendizado definitivo. O problema é que, ao reviver o episódio mentalmente, a emoção associada a ele também é reativada. Assim, pensamento e emoção entram em um ciclo de retroalimentação. Quanto mais se pensa, mais se sente. Quanto mais se sente, mais se pensa. A ruminação se diferencia da reflexão justamente por esse aspecto circular. Refletir implica algum grau de avanço, mesmo que lento. Ruminar é permanecer preso à mesma ideia, sob ângulos diferentes, mas sem resolução. A mente acredita que está trabalhando em algo importante, quando na verdade está apenas mantendo o problema vivo. Isso acontece porque o cérebro confunde familiaridade com utilidade. Um pensamento repetido passa a parecer relevante apenas por ser recorrente, mesmo que não leve a nenhuma ação concreta. Grande parte desses pensamentos gira em torno do passado ou do futuro. No passado, surgem a culpa e o arrependimento. A pessoa relembra decisões tomadas, palavras ditas ou oportunidades perdidas, acompanhadas do clássico "eu deveria ter feito diferente". No futuro, aparece a ansiedade, marcada por hipóteses incertas e cenários catastróficos. O "e se torna um companheiro constante. Em ambos os casos, a mente se afasta do presente, onde a maior parte dessas ameaças simplesmente não existe naquele momento. A autocrítica costuma desempenhar um papel central nesse processo. A voz interna que analisa os acontecimentos nem sempre é neutra, muitas vezes, ela assume um tom duro, exigente ou até punitivo. Essa voz não surge do nada. Ela é construída ao longo da vida, a partir de experiências familiares, escolares, sociais e culturais. Expectativas externas acabam internalizadas, e a pessoa passa a se cobrar mesmo quando ninguém mais está cobrando. Na solidão, essa voz encontra espaço para falar sem interrupções. Estar sozinho também reduz os filtros sociais que normalmente organizam o pensamento. Em interação com outras pessoas, há pausas, respostas, mudanças de assunto. A mente precisa se adaptar ao ritmo externo. Na solidão, esse limite desaparece. O diálogo interno se alonga, se aprofunda e, por vezes, se distorce. Pequenos acontecimentos ganham proporções exageradas, interpretações são feitas sem confirmação, e hipóteses passam a ser tratadas como fatos. Com o tempo, esse funcionamento pode gerar sofrimento significativo. A pessoa sente que não consegue descansar mentalmente, mesmo em momentos que deveriam ser de pausa. O excesso de análise pode levar à indecisão, à irritabilidade e à sensação de estar constantemente em alerta. Ainda assim, é importante diferenciar esse padrão de pensamento intenso de transtornos psicológicos específicos. Nem todo pensamento excessivo é patológico, mas ele pode se tornar um sinal de alerta quando começa a interferir de forma consistente no sono, no humor e na capacidade de agir. Compreender por que a mente cria tantos cenários e diálogos não elimina automaticamente esse hábito, mas oferece algo essencial: clareza. Ao perceber que esses pensamentos não são previsões nem verdades absolutas, e sim tentativas de proteção mal calibradas, torna-se possível mudar a relação com eles. Essa mudança, porém, não acontece isoladamente.
Ela começa a se refletir na forma como a pessoa vive suas emoções, toma decisões e se relaciona com os outros, temas que se tornam inevitáveis quando se observa o impacto do pensamento excessivo na vida emocional e nos vínculos afetivos. O pensamento excessivo raramente fica restrito ao espaço interno. Ainda que ele se desenvolva no silêncio, seus efeitos se espalham para a forma como a pessoa sente, age e se relaciona. Um dos primeiros impactos costuma ser um desgaste emocional difícil de explicar. Não há, necessariamente, um evento concreto que justifique o cansaço, mas existe uma sensação persistente de exaustão. A mente está sempre ocupada, avaliando possibilidades, antecipando riscos e revisitando emoções, como se nunca entrasse em repouso completo. Mesmo em momentos de aparente tranquilidade, algo permanece em alerta. Esse estado contínuo de vigilância emocional afeta a capacidade de relaxar. O corpo pode até estar em um ambiente seguro, mas a mente se comporta como se ainda precisasse resolver algo urgente. Com o tempo, isso pode gerar irritabilidade, dificuldade de concentração e uma sensação constante de sobrecarga. Pequenas decisões passam a parecer grandes demais, e escolhas simples se tornam fonte de ansiedade. Pensar demais cria a ilusão de preparo, mas frequentemente resulta em paralisação. A autossabotagem surge de forma silenciosa nesse processo. Antes de agir, a pessoa imagina todas as consequências possíveis, analisa cada detalhe e tenta prever todas as variáveis. O medo de errar cresce proporcionalmente à quantidade de cenários criados. Assim, a ação é adiada, não por falta de vontade, mas por excesso de análise. O perfeccionismo se infiltra como uma exigência interna difícil de satisfazer. Nada parece pronto o suficiente, seguro o suficiente ou certo o suficiente para ser colocado em prática. Nos relacionamentos, o impacto do pensamento excessivo costuma ser ainda mais evidente. Interações afetivas se tornam terreno fértil para interpretações e suposições. Uma mensagem não respondida rapidamente, um tom de voz diferente ou um silêncio inesperado podem ser analisados de maneira exaustiva. A mente busca significados ocultos, cria narrativas e, muitas vezes, chega a conclusões sem qualquer confirmação externa. Isso pode gerar insegurança, ansiedade e uma sensação constante de instabilidade emocional. Em vínculos mais próximos, esse padrão pode alimentar um estado de hipervigilância. A pessoa passa a monitorar sinais de rejeição ou afastamento, mesmo quando não há evidências concretas disso. O excesso de análise não fortalece a conexão, ao contrário, pode gerar tensão interna e dificultar a espontaneidade. Muitas vezes, o outro não percebe o turbilhão que está acontecendo, enquanto quem pensa demais sente que carrega um peso invisível dentro de si. Paradoxalmente, a solidão pode ser buscada como forma de alívio. Diante da complexidade das relações e do esforço emocional que elas exigem, ficar sozinho parece oferecer descanso. No entanto, para quem pensa demais, esse refúgio nem sempre cumpre o que promete. Ao se afastar das interações, a pessoa encontra ainda mais espaço para os próprios pensamentos. O que deveria ser pausa se transforma em um ambiente onde a mente continua trabalhando sem limites claros. Surge, então, o paradoxo do isolamento voluntário. Evita-se o ruído externo para escapar do desgaste emocional, mas acaba-se mergulhando em um ruído interno ainda mais intenso. Com o tempo, essa dinâmica pode afetar a forma como a pessoa constrói sua identidade. Viver predominantemente no campo do pensamento cria uma distância entre a experiência mental e a experiência corporal. A pessoa passa a se definir mais pelo que pensa do que pelo que sente ou faz. O presente perde força, enquanto o passado e o futuro ocupam quase todo o espaço psicológico. Há uma dificuldade crescente de simplesmente estar, sem analisar, interpretar ou antecipar. Essa desconexão entre pensar, sentir e agir pode gerar uma sensação de estranhamento consigo mesmo. A pessoa sabe explicar racionalmente o que acontece, mas tem dificuldade de acessar a vivência direta do momento. Emoções são compreendidas antes de serem sentidas, decisões são analisadas antes de serem experimentadas, e a vida passa a acontecer mais na cabeça do que no corpo. Isso não significa falta de profundidade, pelo contrário, indica uma profundidade que perdeu contato com o chão do presente. Reconhecer esses impactos não tem como objetivo criar culpa ou reforçar a ideia de que pensar demais é um erro. Trata-se, antes, de perceber o custo emocional desse funcionamento quando ele acontece sem limites. Essa percepção abre espaço para uma mudança importante, a possibilidade de construir uma relação diferente com a própria mente. Uma relação que não exige silêncio absoluto, mas que busca equilíbrio, presença e cuidado.
É a partir desse ponto que surge a pergunta essencial que conduz adiante: como silenciar a mente sem silenciar a si mesmo? Depois de reconhecer o funcionamento da mente que pensa demais e os impactos que isso gera na vida emocional e nos relacionamentos, surge um desejo quase automático de fazer esse movimento parar. Muitas pessoas acreditam que o objetivo deveria ser silenciar completamente os pensamentos, como se a mente ideal fosse vazia, estável e sempre tranquila. Essa expectativa, porém, costuma gerar ainda mais frustração. A mente não foi feita para o silêncio absoluto, e lutar contra o pensamento tende a fortalecê-lo. Quanto mais se tenta expulsar uma ideia, mais atenção se dá a ela. O primeiro passo para uma relação mais saudável com a própria mente não é o controle rígido, mas a aceitação consciente. Aceitar não significa concordar com tudo o que se pensa, nem se render aos pensamentos repetitivos, e sim reconhecer que eles existem sem tratá-los como ordens ou verdades definitivas. Pensamentos são eventos mentais, não comandos. Quando a pessoa começa a observá-los com um certo distanciamento, algo muda sutilmente. A mente continua ativa, mas deixa de ocupar todo o espaço interno de forma indiscriminada. Trazer o corpo de volta para a experiência é uma das formas mais eficazes de criar esse equilíbrio. Pessoas que pensam demais costumam viver muito na cabeça e pouco nas sensações físicas. Atividades simples, como prestar atenção à respiração, ao contato dos pés com o chão ou aos movimentos do corpo, ajudam a ancorar a atenção no presente. Não se trata de eliminar pensamentos, mas de dividir o foco. Quando o corpo entra em cena, a mente perde parte do seu domínio absoluto. Movimento, respiração e percepção sensorial funcionam como pontes entre o mundo interno e o momento atual. Caminhar, alongar, tomar um banho atento às sensações ou até realizar tarefas manuais pode reduzir a intensidade do fluxo mental. Essas práticas não exigem silêncio interno imediato. Elas oferecem uma alternativa ao pensamento contínuo, um lugar onde a atenção pode descansar sem precisar se desligar por completo. Outra estratégia importante é a externalização dos pensamentos. Quando tudo permanece apenas na mente, as ideias tendem a se misturar, se repetir e crescer de forma desorganizada. Escrever funciona como uma espécie de descarga mental. Colocar no papel aquilo que gira internamente ajuda a dar forma, limites e, muitas vezes, proporção ao que parecia enorme. Não é necessário escrever bem ou de forma estruturada. A escrita livre permite que a mente esvazie parte do conteúdo acumulado, criando espaço interno. Além disso, estabelecer limites para o tempo de pensar pode ser mais eficaz do que tentar eliminá-lo. Reservar momentos específicos para refletir, escrever ou planejar impede que o pensamento excessivo invada todos os espaços do dia. Aos poucos, a mente aprende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Essa organização interna não reduz a profundidade do pensamento, ela apenas evita que ele se torne invasivo. A relação com a solidão também pode ser transformada. Em vez de enxergá-la como um terreno perigoso, onde a mente sempre se perde, é possível ressignificá-la como um espaço de cuidado consciente. Criar pequenos rituais, como ouvir música com atenção, preparar algo para si mesmo ou simplesmente observar o ambiente, ajuda a dar contorno ao tempo sozinho. A solidão deixa de ser um vazio a ser preenchido por pensamentos e passa a ser um espaço habitado de forma mais presente. Com o tempo, a pessoa pode começar a perceber que pensar profundamente não é um problema a ser corrigido, mas uma característica a ser integrada. Mentes intensas costumam ser criativas, empáticas e capazes de reflexões ricas. O desafio não é reduzir essa intensidade, e sim aprender a não se perder nela. Quando o pensamento deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado, algo se reorganiza internamente. Silenciar a mente, nesse contexto, não significa calar a própria essência. Significa criar pausas, escolher onde colocar a atenção e permitir que a experiência da vida aconteça para além das análises constantes. Pensar, sentir e agir voltam a se conectar. A solidão deixa de ser um campo de batalha mental e pode se tornar um espaço de encontro consigo mesmo. Não um lugar sem pensamentos, mas um lugar onde eles já não comandam tudo.